Hoje a gente vai fazer um comparativo entre as duas interfaces que eu mais gosto, a DG05 da Debra, que é a interface barra mixer, e a UC42. Quando eu estiver usando uma, você vai ver o nome dela aqui, e quando eu estiver utilizando a outra, você também vai ver o nome dela aqui. Então, você vai saber qual que eu estou usando, porque o nome vai estar, fixado aí na tela. O microfone de referência vai ser esse carinha aqui, o microfone da Rode, o PodMic USB, mas a gente vai estar usando ele, claro, via XLR. Uma coisa aqui que eu já posso dizer de cara, eu tô gravando aqui no OBS e eu tô gravando o áudio em 32-bit. Tá legal? Só para você saber, são essas informações básicas aí. Uma coisa que eu percebi aqui já de cara, é que realmente você precisa de bastante ganho para elevar aqui esse microfone. Então, o uso de um pré-amplificador eu acho que seria ideal. Embora a DG05 consiga dar um ganho bom nesse microfone, tá legal? Quando comparo aí com a DG05 eu boto ganho no máximo, tá? E eu teria que aumentar o volume ali também e entrar muito ruído. Então, de cara, eu já posso dizer para você que a UC42 ela tem mais dBs, eu não sei o quanto, porque a gente também não pode confiar nessas que eles dizem nos sites chinês lá, mas eu já posso te dizer de cara que a UC42 tem mais dBs de ganho do que a DG05, tá legal? Em questão de qualidade de pré-amplificação, eu acho que a UC42 também é melhor, principalmente com microfones que não são tão bons. Mas você vai ouvir aqui o áudio delas duas, tá legal? Eu vou botar aqui na tela, como eu falei, quando eu estiver usando uma e quando eu estiver usando outra, você vai saber, e aí você vai ter uma melhor aí opinião com relação a essas duas interfaces aqui. Mas eu acho que quando o microfone não é tão bom, a UC42 se destaca mais. O exemplo disso foi o meu BM800, porque o meu BM800 na DG05 ficou parecendo um radinho a pilha, e na UC42 deu uma elevada, uma encorpada no áudio, parecia um outro microfone. Então isso faz com que... Agora, esse microfone aqui já é um microfone totalmente diferente do BM800. Então eu espero que a qualidade de áudio seja muito parelha, assim, bem parecida. Mas de cara, como eu falei, eu já posso dizer que pré-amplificadores na UC42 eles são melhores. São melhores o suficiente para fazer uma baita diferença no final? Eu acredito que não nesse microfone aqui, tá? Eu acredito que não, mas a gente vai tirar aí a prova real, vamos dizer assim, quando a gente comparar aí os dois e você vai estar ouvindo. E aí você coloca aqui, ó, nos comentários a sua opinião. E eu vou testar também com o pré-amplificador. Todas as informações vão estar aí na tela, tá legal? Para você saber. Então vamos lá, vamos falar de cada uma dessas interfaces aí. Agora eu vou botar a foto aqui na tela e aí eu vou cobrindo essa foto falando sobre cada uma dessas interfaces, beleza? Vamos lá! Vamos começar falando da DG05 e também falando utilizando a DG05. Nesse momento, o meu fader está aqui em 0 e o meu ganho está praticamente no máximo, tá aqui, para você ter uma ideia. Aqui você tem a entrada de microfone, ela é uma interface barra mixer de 5 canais. E aqui você tem uma entrada combo de microfone e XLR. Aqui você tem o Hi-Z e o 48 volts para esse canal, que é indicado por esse LED aqui quando ela está funcionando, quando ela está ativada. Aqui você tem o canal 2, que pode ser utilizado para microfone ou instrumentos. E aqui você tem o canal 3, que pode ser utilizado para instrumentos, tá legal? Nada de microfone. Aqui você tem o Hi-Z para o canal 2 e aqui você tem o Hi-Z para o canal 3. Aqui você tem somente ganho, ganho e volume. E no canal 1, diferentemente dos outros canais, você tem aqui 3 knobs de equalização. Agudos, médios e graves, nessa ordem. Aqui em cima você tem uma entrada USB para um pendrive, por exemplo. Ou se você quiser utilizá-la também como uma outra interface, aqui você também pode utilizar, conectar no seu computador e o seu computador vai reconhecer como uma outra interface, mas de somente 16-bit. Aqui você tem os botões de controle para quando você conectar aqui um pendrive ou se você utilizar Bluetooth, ela tem Bluetooth 5.0. Aqui você tem uma entrada extra de microfone, então você pode utilizar aqui um microfone, por exemplo, do seu headset. Ela tem 2 saídas de fone de ouvido, ela tem essa daqui, uma,
e você tem essa daqui, P10, 2. Aqui você tem mais 2 entradas para o canal 4 e 5. E aqui você tem mais uma entrada auxiliar que funciona junto com os canais 4 e 5. Aqui RCA e aqui P2. Esses 3 knobs amarelos aqui são de efeitos. Aqui é o controle, digamos assim, de intensidade desse efeito. Aqui, profundidade. E aqui é a extensão desse efeito, ou seja, tipo a duração desse efeito, que é um efeito meio de reverb, tá legal? Aqui é o volume do MP3, quando você conectar aqui um MP3, por exemplo, um pendrive, aqui você vai ter esse controle. E também é o controle do volume do Bluetooth, tá legal? Aqui você vai controlar ele também. Aqui. Aqui você tem o botão para controlar o LED. Então, todos esses botões aqui, esses knobs, são retroiluminados. Aqui você desliga e liga esse LED, tá legal? Lembrando que aqui, nesse botão, o canal 1 e o canal 2, você consegue colocar em mono ou estéreo, com esse botão aqui, esse aqui em cima. Aqui você tem 2 saídas P10 para monitoramento, saídas estéreo. Aqui você tem o botão de liga e desliga. Aqui você tem o botão que controla o volume dos canais 4 e 5 e também do auxiliar. Aqui são os botões de mixagem. Aqui você controla, por exemplo, tudo que está dentro da mesa que vai para o seu fone de ouvido, ou seja, o volume do seu microfone, por exemplo, tá? E aqui você controla o volume do PC, do seu Windows, que vai também para o seu fone de ouvido. Então, esses 2 botões juntos aqui, você consegue mixar o áudio, tá legal? No seu fone de ouvido. Então, se eu quiser ouvir mais o Windows, eu mexo nesse aqui. Se eu quiser ouvir mais o que vem na mesa, eu mexo nesse aqui. E aqui o controle principal, que é das saídas aqui estéreo, tá legal? De monitoramento. Aqui você tem uma coisa que eu gosto muito nessa interface, que é o botão de mutar. Então, você consegue mutar aqui os canais 1 e 2. Aqui, você joga do PC, aqui é um loopback, tá? Você joga o áudio dela, que vai direto para o PC, ou direto aqui para a saída. Então, você escolhe. E aqui embaixo, você tem o monitoramento, se você quiser colocar o monitoramento como mono ou estéreo. Aqui são as luzes indicadoras de pique e aqui de sinal. Até o momento, tudo certo. Lembrando que ela é 24 bits e 192 kHz quando você usa ela via USB-C aqui atrás. Basicamente, essas são as informações gerais sobre essa interface /mixer. Agora vamos falar da UC42. Falando agora da UC42 e usando a UC42, vamos lá. Ela tem um diferencial aqui, eu vou falando sobre a UC42 e como eu já falei sobre a DG05, então eu vou apontar aqui as diferenças. Depois eu vou apontar aqui quais são os prós e os contras quando a gente coloca essas duas aí cara a cara. Então aqui você tem 2 entradas de microfone combo, então essa já é uma grande vantagem com relação à DG05, que só tem uma, embora ela tenha uma segunda entrada aqui de microfone, mas ela não é combo. Aqui você tem um High Z, e aqui você tem um low cut. Então, uma segunda diferença aí também é que ela tem filtro low cut. Então, o instrumento normalmente nessa interface aqui você conecta no canal 1 e a voz você conecta no canal 2 por causa do filtro low cut. Aqui você tem os knobs de ganho do canal 1 e outro knob do canal 2. Aqui, esses 2 knobs, eles são de efeitos, praticamente aí iguais a DG05. A DG05 é um pouco mais completa com relação a efeitos, mas aqui você tem os knobs para controlar os efeitos. Aqui em cima, você tem o botão de mono ou estéreo, a DG05 também tem. Aqui, você tem os botões para você conectar aqui, por exemplo, eu quero efeito somente no canal 1. Aí você aperta esse botão. Eu quero efeito somente no canal 2, você aperta esse botão. Quero efeito nos 2 canais, você aperta os 2 botões. Aqui você tem o botão de Bluetooth. Essa interface tem Bluetooth também 5.0, igual a DG05. Então aqui você consegue conectar o Bluetooth, lembrando que o Bluetooth é só para enviar sinal para dentro da interface, não é para receber.
Então você não consegue transmitir da interface para qualquer outro equipamento. Aí você tem que conectar via cabo mesmo. Mas você consegue, por exemplo, jogar do seu celular para dentro da interface. Igualzinho a DG05, você consegue jogar de dentro do seu celular, por exemplo, para dentro da interface. Aqui você tem o botão de loopback, igual a DG05 também tem. E aqui um botão diferencial que é monitoramento direto. Eu já ia falar direto, mas é monitoramento direto. O que é isso? Aqui na UC42 você consegue desligar o monitoramento. Na DG05 você não consegue desligar o monitoramento. Então já fica uma outra diferença aí para você, tá legal? Basicamente aqui esses dois últimos knobs aqui. Esse aqui é o volume de saída geral lá do monitoramento, não o monitoramento do fone de ouvido, mas das saídas aqui atrás, saída estéreo. E aqui é o volume do seu fone de ouvido. E aqui ele tem uma entrada só de fone de ouvido, que é P10. Já a DG05, como você viu, já tem uma vantagem aí com relação a isso, porque ela tem uma entrada aqui. Na verdade, uma saída, né? P2 e uma saída P10 para fones de ouvido. Tá legal? Então tem essa grande vantagem aí com relação a DG05. Vamos ver elas por trás agora. Ambas são USB-C. Então aqui você tem USB-C. Diz no manual que a Amx é USB-C 3.0. Acho difícil, mas está dizendo. Aqui você tem a USB-C também, tá? A saidinha aqui. E aí você conecta lá no seu computador. Ambas são OTG, mas te confesso que em termos de compatibilidade, a DG05 é melhor para você conectar via celular, por exemplo. A UC42 ela é meio cheia de coisinha para conectar via celular. Conecta, mas você precisa de um adaptador muito bom, tá? E um cabo também muito bom. Então você tem... E também não são todos os celulares, tem que prestar atenção nisso aí. É só você testando mesmo para saber. Normalmente celulares Motorola são os mais cheios de coisinha, assim. Mas isso não é só com interfaces, é para ligar qualquer microfone também via USB nos celulares Motorola, tá legal? Via USB, não P2. Aqui você tem a chave da fonte e aqui você troca, por exemplo, se eu quero usar ela via computador, eu não preciso conectar aqui. Posso deixar isso aqui sem conectar na fonte. Uma coisa que não acontece na DG05, porque a fonte precisa estar ligada sempre. Precisa estar ligada sempre, senão ela não liga. Na UC42 você não precisa estar com essa daqui conectada para conectar no computador, para usar no computador. E aí só você trocar essa chavinha para o lado direito. E aí ela fica USB conectado no seu computador tranquilamente. Agora, caso você queira conectar no celular, aí realmente você vai precisar conectar uma fonte aqui. Então essa é uma vantagem com relação a Amx. Por quê? Porque qualquer conector USB-C via celular, de celular, você consegue conectar aqui e vai conseguir alimentar essa interface, tá legal? Aqui não, aqui já é um dele próprio, com essa saidinha aqui chatinha. Então já você sabe que vai ter que carregar a sua fonte para onde você for com essa interface aqui. Então essa daqui já é mais prática. E aí você quer conectar via celular, você conecta, bota a chavinha aqui para a esquerda e aí conecta o cabo aqui via celular e aqui conecta na fonte. Aqui são as duas saídas de monitoramento, como eu falei anteriormente. A da DG05, elas são aqui em cima, as duas saídas P10. Aqui o 48 volts, que serve tanto para o canal 1 quanto para o canal 2. Lembrando que a 48 volts aqui da Debra é somente para o canal 1. Isso talvez seja uma vantagem, talvez seja uma desvantagem, tá? Não sei te dizer. Aí fica a seu critério. Voltando a falar aqui na DG05, lembrando que eu estou usando aqui os filtros no OBS, limitador, supressor de ruídos, compressor e de-esser. Todos os dois estão na mesma configuração para ambas as interfaces. Olha só, qual que eu gosto mais e por quê? Depende do dia para usar qualquer uma delas aqui, sendo bem honesto com você. Eu gosto das duas. Eu normalmente prefiro usar a DG05 por causa do botão de mutar, que é uma mão na roda para mim
E a MX, ela não tem botão de mutar. E mesmo quando todo o ganho está aqui ainda no 0, ela ainda capta sinal. Então, é um sinal um pouco mais baixo, mas ela ainda capta sinal. Então, isso é uma coisa assim meio chatinha, por exemplo, nessa interface aqui. Não tenha dúvida que a questão do monitoramento, que muita gente quer desligar o monitoramento, então a DG05 não consegue fazer isso, mas a MX UC42 consegue. Com esse botão aqui você consegue desligar o monitoramento. Então, uma grande vantagem aí com relação a essa característica, caso seja isso que você procure. Como eu uso somente um microfone, então para mim essa interface aqui com somente um canal combo, para mim tá tranquilo, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas sem dúvida nenhuma, a DG05, por ser um mixer, ela tem 5 canais, então ela te dá uma maior diversidade, por exemplo, se você quiser conectar microfone. Microfone, na verdade, não, instrumentos, tá? Porque você tem o High-Z, ela não tem filtro low cut. Filtro low cut, se você precisa de um filtro low cut, a MX é a sua interface, porque a UC42 tem o filtro low cut, já a DG não tem filtro low cut, ela só tem High-Z. Para instrumentos, eu preferiria aqui, por exemplo, eu sozinho tocar vários instrumentos e tal, 2 instrumentos, alguém tocar um outro instrumento, e aí voz e 2 instrumentos, por aí vai. Então, eu prefiro a DG05 porque você tem essa possibilidade aqui e também tem a questão do High-Z em todos os canais, tá? High-Z, então 3 High-Z aqui, ideal para você conectar aí instrumentos. Visualmente falando, a DG05 eu acho mais bonita, mas a MX, não tenha dúvida que ela também em termos... É porque são dois produtos com uma ideia assim diferente quando a gente fala visualmente, tá? A DG05 é um mixer e a UC42 ela é uma interface. Então a UC42 ela se parece com uma interface normal padrão e a DG05 ela é um mixer, então se parece com qualquer outro mixer aí também, tá legal? O que eu falei agora parece meio tosco, mas é só para você saber. Então assim, eu gosto mais do visual da DG05 por causa dos botões aqui, os knobs retroiluminados e tal. Mas sem dúvida nenhuma, a UC42, como interface, ela é bem bonita também e chama bastante a atenção. Ambas, quando a gente fala aqui de resolução, ambas são de 24 bits e até 192 kHz e 2 canais cada uma delas, tá legal? Então, são iguaizinhas nesse quesito. Mas como eu falei anteriormente, eu sinto que a pré-amplificação da MX, aqui esses dois pré-amplificadores aqui, eles são melhores na UC42 do que na DG05. Pelo menos mais ganho tem. Mas também você não, nesse microfone aqui não é muito legal dar muito ganho, até porque vai entrar um pouco de ruído. Mas eu vou testar daqui a pouco também com o pré-amplificador da Taiyang. Mas sem dúvida nenhuma, os pré-amplificadores da UC42 eu acho que são melhores. Tá legal? Aqui, quando a gente fala de amplificação de fone de ouvido, eu prefiro, embora a qualidade na UC42, na minha opinião, seja melhor, a UC42 não tem um botão para mixar. Então, eu prefiro usar a DG05 nesse ponto, porque eu consigo deixar num ponto muito satisfatório para a parte de monitoramento e o áudio que vem do computador. Eu consigo mixar muito bem essa saída aqui no meu fone de ouvido na DG05, coisa que eu não consigo na UC42, porque se eu aumentar um, eu aumento tudo. Então, assim, eu prefiro a DG05 nesse quesito, tá legal? Então fica muito ao seu critério. Vou dar aqui o meu parecer final sobre essas duas interfaces. Agora eu estou usando a DG05 com o pré-amplificador da Taiyang, o Q2. Caso você queira adquirir esse pré-amplificador, que eu recomendo muito, o link está aqui embaixo na descrição. Se você quiser adquirir também o PodMic USB da Rode e também essa interface que eu estou usando nesse momento, a DG05 ou até a UC42, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Usando esse link você ajuda bastante aqui o canal e não muda nada para você. Só tira um pedacinho lá da AliExpress e vem pra gente aqui, tá legal? Desde já eu te agradeço e vamos continuar aqui na minha opinião aqui, com a minha opinião
final sobre essas duas interfaces. Agora, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, não com dúvida, sem dúvida nenhuma, o áudio aqui no meu monitoramento está muito melhor com o pré-amplificador e ele deu um pouquinho de ganho, mas não foi tanto ganho assim não, tá? Eu acho que eu teria que dar um pouquinho mais de ganho. É impressionante o quanto esse microfone aqui realmente precisa de um ganho extra e um bom pré-amplificador, tá? Já posso te dizer que o ideal seria utilizar esse carinha aqui com a UC42, pelo menos esse microfone aqui. Qualquer outro microfone eu acho que estaria de boa, mas esse microfone aqui eu tô vendo que na UC42 eu acho que ficaria bem melhor, tá legal? Mas você está ouvindo o áudio aí, novamente com os mesmos filtros, tá tudo na mesma tonalidade, mesma coisa, nas mesmas intensidades, todos os 4 filtros que eu estou usando, limitador, nem estou precisando usar, limitador, supressor de ruídos, compressor, tudo do OBS, tá? E o de-esser, que é do Era 6. Então, assim, tranquilo. O que eu posso dizer assim, todas as duas interfaces têm boa construção. Já tô ouvindo aqui, opa, peguei uma interferênciazinha louca aqui, não sei se você ouviu, acho que não deu para ouvir não, mas é como se fosse... Ah, tá, meu celular tá perto, caramba, meu celular tá bem embaixo do cabo, logo vi. Tá bem embaixo do cabo da interface. Deixa eu tirar aqui o celular. Não sei se você ouviu um pouquinho de estática aí, de interferência eletromagnética, mas sem problema. Vamos lá. Acho que você não ouviu não por causa do filtro, mas eu tô falando bastante assim para você ouvir o áudio da DG05 aí com o pré-amplificador. As duas têm excelente construção, corpo de metal, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu acho, assim, foi o que eu falei anteriormente. Se eu busco um equipamento realmente que eu preciso de uma interface que fique bonita assim na minha mesa e tal, eu pego a o C42 porque é a interface. Se ouve tal, pum, interface. Tô recebendo mais um pouquinho de interferência aqui, tô percebendo mais um pouquinho de interferência, não sei de que tá, pelo menos tá batendo aqui no meu fone de ouvido. Já tirei o celular de perto, peraí, deixa eu ouvir aqui. Não, tá legal, parou, cessou. Só para eu poder te dar um parecer aí também. Então, olha só. A UC42 é uma interface, se você quer um equipamento que, por exemplo, se pareça com uma interface, não quer que um mixer, porque o mixer ele vai ocupar mais espaço, ele é maior. Então, assim, uma interface ela vai ficar talvez mais justinha ali no seu setup e tal. Então, tem essa questão de design, mas varia muito de pessoa para pessoa, é algo muito pessoal mesmo. Para mim, questão de design eu prefiro a DG05. Mas eu tô vendo aqui, eu nunca usei esse microfone direto via XLR em uma interface. Eu tô vendo aqui que se eu fosse usar esse microfone, eu iria usar a minha Amx UC42 com ele, tá? Por causa do pré-amplificador que ficou bem melhor. Agora, caso contrário, se fosse qualquer outro microfone, está funcionando de boa ali na minha DG05. Eu usaria a DG05 porque eu gosto de ter o botão de mutar e também o fato da mixagem. Então, foi o que eu falei anteriormente, que para mim são assim fundamentais. Tá legal? Eu vou trocar agora aqui para MX UC42. Agora eu estou na UC42 com o pré-amplificador Q2 da Taeyang. Realmente, assim, eu preciso dar muito pouco ganho quando eu conecto aqui o meu pré-amplificador na UC42. Muito pouco ganho mesmo. Realmente, eu posso dizer aqui no final que o pré-amplificador da UC42 é realmente bem mais potente do que o pré-amplificador da DG05, tá? Mas aí entra uma grande questão. Ele é bem alto, e aí, o que acontece? O monitoramento acaba ficando melhor na DG05, porque o meu volume aqui no fone de ouvido já está bem alto e o meu ganho está no mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então, se eu quiser me ouvir um pouco melhor aqui, eu teria que dar um pouquinho mais de ganho. Meu ganho ficaria bem alto e desnecessário. E aqui, se eu tocar qualquer música, vai estourar os meus tímpanos, porque está bem alto. Então teria que, para mixar, é muito complicado na UC42. Assim, eu fico lá e cá. Se eu fosse somente gravar, provavelmente o C42. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, das minhas aulas e tal,
direto fazer qualquer outra coisa DG05 com esse microfone aqui, tá legal? Via XLR. Por causa disso, tá? Porque aí o monitoramento da UC42 não tá tão legal para mim, não tá num volume tão aceitável, tá bem baixo aqui e eu tenho que acabar falando um pouco mais alto. Então eu teria que dar um pouquinho mais de ganho aqui no microfone, mas isso acarretaria num ganho bem alto aqui também no OBS e desnecessário. Então assim, para você regular ganho e volume do Windows no seu fone de ouvido, com certeza DG05. Para você ter uma melhor qualidade de pré-amplificação para poder fazer gravações, e se for gravar, por exemplo, cantando, tocando, qualquer outra coisa, o C42, tá? Se você precisa da questão de pré-amplificação e tal, e só precisa conectar, por exemplo, voz e violão, voz e guitarra, ou se quiser gravar os instrumentos também em separado. Lembrando que ele tem um filtro low cut, vamos ativar o filtro low cut, que não tem ali na DG05, tá? O C42 tem. Então vou ligar agora o filtro low cut. Liguei agora o filtro low cut. O que ficou aí melhor para você? Não sei. Ele tirou um pouquinho mais dos graves da minha voz, tá? Mas aí é para poder realmente eliminar algumas frequências, alguns ruídos, tipo um zumbido, essas coisas assim. Então ele acaba eliminando com o filtro low cut. Eu não preciso, porque eu não estou aqui em um ambiente com ruído e eu quero que a minha voz dê uma encorpada melhor. Então agora aqui, ó, ficou mais encorpada nesse microfone. Então eu prefiro aqui com o filtro low cut desativado. Tá legal? Então assim, essa é a minha opinião aí com relação a essas duas interfaces. As duas são muito boas. Qualquer uma das duas que você comprar, você vai estar bem servido. Até porque provavelmente você não vai comprar para usar com esse microfone aqui. Qualquer outro microfone que eu usei aqui, as duas ficaram de boa, tá? Mas sem dúvida alguma, se for por pré-amplificação, Emmix UC42. Se for por mais entradas para você conectar instrumentos, mais versatilidade, DG05. Se você busca algo com melhor mixagem aqui para o seu fone de ouvido, para usar no seu Windows e tal, DG05. Se você quer a opção de poder desligar o seu monitoramento, o C42. Basicamente, se você quer maior conectividade com o seu celular, DG05. Se você quer uma que tenha filtro low cut, o C42. Basicamente essas são as diferenças aí entre essas duas. Eu acho que eu cobri tudo praticamente e tirei todas as suas dúvidas aí com relação a essas duas interfaces. E aí você pode comprar qualquer uma delas utilizando os links aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Caso você queira aí, tenha mais dúvidas com relação a qualquer um desses equipamentos, tanto o pré-amplificador da Taiyang, esse microfone aqui, ou a DG05 ou a UC42, só mandar vir aqui nos comentários que eu vou te auxiliar. Tá legal? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui. Olha só, antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui duas sugestões de vídeos para você assistir. Um deles é a utilidade pública, um vídeo informando aqui sobre um golpe que estão dando utilizando o nome dos Correios e da AliExpress. Assiste lá, compartilha para evitar que você caia nesse golpe e também pessoas que você conhece caiam nesse golpe também. E o outro foi um que eu gostei muito de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá, assiste os dois, mas principalmente esse que é a utilidade pública informando sobre o golpe, tá legal? Um abraço, agora sim. Fui.